creches versus... Mães que trabalham. Eu coloquei também ausência até o 9º mês, creche versus psicossocial, creche versus cognitivo, e o texto ele termina falando que o impacto mais fundamental na vida da criança, embora exista essa importância da interação e da integração da criança na creche, nas relações, o impacto fundamental da família. A família ela tem um fator preponderante lá, que vai ser o diferencial. E aí a gente vai. Eu vou mandar esse protótipo aqui do mapa. Só que eu não vou colocar no grupo não, cara. Porque tem a galera que nem tá querendo, nem tá se ligando em participar de nada. Eu vou mandar pra você, pro Mário. O Mário manda aí pra vocês. Não, manda sim. E aí vocês dão uma notada aí. E depois a gente vai entrar pros maus tratos já, né? Que é a última fase. É a última fase. Maus tratos, abuso e negligência. Sim. Isso daqui pra gente acaba ficando um pouco mais fácil, porque no nosso dia a dia a gente acaba vendo muitas questões ligadas a essa questão da negligência, do abuso, dos maus tratos. Depois que eu comecei a fazer psicologia, comecei a analisar isso aqui, eu tô vendo maus tratos e abuso em todo lugar, mano. Não, mas é verdade, a gente tinha uma visão antes de fazer o curso, e depois que a gente passou a fazer o curso, a gente já tem outra visão. Não, isso é. Exatamente. Só não pode estar com vitimismo, mimimi, hein? Ele basicamente ele vai dividir assim, ó, maus tratos podem se manifestar na forma de abuso físico, negligência, abuso sexual. Até a Emily aí, ó. A Emily tá aí, voltou. Jesus voltou e levou a Emily. Nossa, só levou ela. Deixou nós. Aí ele veio devolver, né, Emily? Não, fica mais um pouco. Então, são esses abusos, basicamente vai se desenvolver nesses abusos, né? Tem aquela síndrome da criança, do bebê chacoalhado. Quem já ouviu falar? Não. Bebê chacoalhado, se for o que minha mãe fala. Ah, sim, já ouvi falar. É uma questão... Eu nunca vi, assim, ouvi uma vez. Então, é o seguinte, ó. Pega o menino, a menina, o bebê, e faz assim, ó. O que acontece? O nosso cérebro, ele fica dentro de um recipiente, principalmente do bebê, que é informação, dentro da caixa craniana, ele fica envolto em um líquido, protegido apenas pela meninge. A gente vai aprender isso mais para frente com a professora Nancy. Quando você chacoalha o bebê, o cérebro ele colide com as laterais da caixa craniana, causando lesões cerebrais gravíssimas e até a morte. Entendeu? E isso é uma coisa mais comum do que a gente imagina, né? É uma coisa muito... a síndrome do bebê sacudido, que chama. Síndrome do bebê sacudido. Então, a gente pode dividir... o capítulo vai girar em torno dessas coisas. Quais são as causas e as consequências do abuso e da negligência infantil? E o que pode ser feito, né? Pode ser feito é denunciar, chamar a polícia, chamar o conselho tutelar e, se Deus quiser, ver se essa família é esterilizada para nunca mais dar cria, para nunca mais machucar neném. Gente, como... Que opinião impopular. É impopular, né? Meio anticristão, né? Mas anticristão é bater numa criança, né, cara? Sabe? Bater... Os dois pequeninos é o reino dos céus, cara. Se você não cuidar deles, você tá perdido. Ai, Jesus ele fala assim, ó. Ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos. Então, imagina o Criador de todo o universo acertando as contas com você. Você imagina como vai ser? Então, cuide bem dos bebês, viu? Então, o Brasil inteiro vai pro inferno, porque o que a nossa cultura faz é incentivar os maus tratos contra a criança, né? Gente, eu posso fazer uma pergunta muito
muito impopular aqui para vocês? Pode. Aqui é um ambiente muito livre. Pode. Fique à vontade. Eu creio que até nós terminarmos esse processo da graduação e da pós-graduação, que eu creio que alguns de vocês estarão conosco, o Marlon vai se tornar um liberal convicto. Eu vou fazer ele se tornar um super liberal de raiz britânica. Você vai ver, o liberalismo de John Stuart Mill. Ele vai falar assim, não, liberdade total. Mas olha, gente... social, aquelas... Então, você vai ser o maior liberal da face da terra, cara. Você vai ser o prefeito de Diadema. Oxi. Solidão social. Mas Minha mãe tá sentada ali no sofá, daqui a pouco ela vem aqui. Não quero ele na política mais não. Doutor, psicanalista e neurocientista Marlon. Ai, meu Deus. De contabilidade, pós-graduado em relações públicas, não, em como é que chama? Sua pós-graduação, Marlon? Psicologia Você social. Hã? Psicologia social. Psicologia social. É o cara. Olha. Então, gente, a pergunta que eu vou fazer para vocês é uma pergunta que ela é do Zeitgeist, do nosso tempo, né? Uma pergunta muito séria e não é uma pergunta moral, tá? Não é uma pergunta de cunho moral, de cunho, não um paradigma meu, pessoal, mas é uma pergunta que é pertinente ao desenvolvimento cognitivo da criança. Essa exposição, esse sexismo em que as crianças, a partir dos 2, 3 anos, elas estão sendo expostas a essa linguagem contemporânea, porque a música ela cria na pessoa uma cultura, uma doxologia, principalmente na criança, onde os seus processos cognitivos estão sendo formados. Então, essa cultura, né, que a criança está imersa nessa cultura sexista, vendo coisas assim que a gente, adulto, né, fica constrangido às vezes em ver. E isso é um processo novo, né? A gente via as criancinhas na boquinha da garrafa há 20, 30 anos atrás. A gente não, você. Eu não pegar essa fase, não. Eu não vi, não, isso aí. A gente não, você. Eu era praticamente... Esse Elson aí, ele era o jacarezinho do Gugu lá, mano. É que ele cresceu, tá ligado? Ele ficava lá, ó. Mas aí... Na boquinha, né? Segura, borboleta, segura. Então, vamos lá. O que vocês acham das crianças sendo expostas não só a esse ambiente de sexismo, mas também na ambiência virtual, né, no metaverso, onde tem jogos de extrema violência, jogos que estimulam ali a criança a estar num ambiente que uma criança, no seu processo cognitivo natural, não estaria. O que vocês acham que isso implica? Isso não seria um processo de abuso, de violência, no contexto da primeira e da primeira infância, particularmente, dentro do contexto de Erik Erikson, que fala do primeiro ao terceiro ano de vida, 36 meses? Não posso comentar porque minha advogada está viajando. Não, agora eu vou comentar. Sim, é uma violência, isso vai interferir diretamente no comportamento e no desenvolvimento dessas crianças. Isso traz várias questões aí prejudiciais para esse desenvolvimento, principalmente do ponto de vista quando a gente fala de comportamento, conjunto de valores, atitudes, esse tipo de coisa. Então, na minha opinião, sim, isso é um tipo de abuso e isso interfere no desenvolvimento dessa criança. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu concordo com muito que o Marco falou. Sim, eu particularmente, para mim, é um modo de violência, porque vai praticar exposição, não é no espelho também pode entrar nisso, representação, a criança vai estar ali vendo, ela pode reproduzir aquilo que ela está vendo, ela está nesse processo de aprendizagem, isso vai interferir, sabe? Vai internalizar, não? Desculpa, Emily, eu te interromper, mas eu quero que você continue respondendo. Mas eu vou fazer uma provocação. A gente falou sobre neurônios espelhos. Uhum.
Não falou? Dentro Sim. do processo de Marlon Jali já entendeu onde eu vou querer chegar. Dentro do processo de repetição de modelo. E aí, o que vocês acham? O que você acha disso, Emily? Olha, eu convivo com crianças e eu vejo isso. Eles buscam esse espelho. É muito interessante que, por eu lidar com crianças, por ter irmãos pequenos, eles vão ver a pessoa mais velha como modelo. E os gostos desse modelo vão passar os seus. A música vai passar assim. Por exemplo, o meu gosto musical, eles acabam espelhando isso. Eles começam a ouvir o mesmo tipo de música, gostar disso. Tanto que a influência do meu gosto musical vem dos meus pais. É uma coisa internalizada, por causa da nostalgia que eu tenho, que vem de lá, da infância. Então, eu acho que nesse processo de você estar ali aprendendo, você está ali, você vai absorver muita coisa. Então, não tem como isso não te influenciar. A música, o que você vê, o que você assiste, o que você joga. Tanto assim, na questão de jogos violentos, tem classificação indicativa. Filmes têm classificações indicativas, mas os pais não prestam atenção nisso. É interessante que quando a criança ela vê um conteúdo que não deve, inapropriado, eles vão tirar muito né? Quando a internet tem muita gente com muitas opiniões, vão atacar a pessoa que está produzindo tal conteúdo porque o seu filho assistiu, sendo que isso é responsabilidade do cuidador, de não permitir a criança ver aquilo. Se ela reproduzir aquilo, vai ser culpa da mídia que assistiu. Né? Tem casos assim de algumas pessoas jogando culpa em videogame por conta de casos de adolescentes que foram violentos. Sendo que você vê que é um processo, quando você olha para um adolescente que é acusado de jogar videogame e ficar violento, você olha nele e você vê todos os processos que a gente falou aqui de ausências, de abandonos. Tem razão, Emily, você falou, pode continuar, desculpa aí o... ok, perdão. O interessante é, né? Elas gostam de ficar jogos, porque tem muitos adolescentes, até crianças, que podem jogar esses jogos mais violentos, de tiro, seja o que for, não vão reproduzir esse comportamento violento. Por quê? Você entende? Então, agora eu lembrei de uma fala da Sinara. Quando você falou assim, o porquê, eu lembrei de uma frase da Sinara. Foi a Sinara? Não, foi da Fernanda. Lembra que a Fernanda comentou com a gente que um menor de 12 anos de idade, quando comete o crime, ele não é preso, ele não vai para a Fundação Casa, nada nesse sentido, porque ele é considerado incapaz para a lei? É por conta da maturação cerebral. O cérebro não está totalmente formado. Então, por isso que tem tantos prejuízos para a formação dessa criança. É por isso que tem muitos prejuízos para a formação, para o comportamento dessa criança, porque não existe a maturação cerebral. Então, se não existe a maturação cerebral, você vai causando ali alguns impactos para a vida psicológica, emocional, física daquela criança. Eu concordo, né? Geralmente eu não assisto jornais sensacionalistas, nem nada, né? Mas às vezes acabo vendo algumas coisas, né? E alguns crimes cometidos por crianças, né? E as pessoas, eu fico me perguntando assim, o que aconteceu no processo cognitivo, processo de aprendizagem dessa criança para ela ter chegado a isso? Ela deve ter tido um espelho, porque não é assim, do nada, que isso vai acontecer. Um caso que eu não consigo engolir de jeito nenhum é aquele caso da família Perseguini.
Como que aquele menino matou pai policial, mãe policial, a tia, a avó, né? Sendo que era um menino extremamente doente. Eu não consigo entender, não desce, não vai. Porque eu paro e olho assim, mas o que faltou para esse menino? Porque assim, todas as fotos, todos os registros de família aparentava tipo que os pais, mesmo dentro dessa ausência do trabalho, porque pais que trabalham geram uma certa ausência, eles se faziam muito presente na vida dele. Então, E mas se eu não me havia engano, jeito nenhum. eles eram policiais, não eram? Os pais Sim. dele. Então, pode ser que essa violência, indiretamente, a criança cresceu com esse aspecto de violência, né? E aí, diretamente, os pais mostrando para a criança a ideia assim, ó, fez coisa errada, ou vai levar tiro, ou vai ser preso, né? Pode ser que, indiretamente, ela aprendeu e quando ela não concordar com uma coisa, a pessoa tem que ser punida, né? Pode ser, né? Sabe que uma, você falando nesse caso, né? Eu não sei se eu vi recentemente, né? Que pode ter tido um erro de investigação. Né? É isso que eu ia falar, mas né? eu poderia. Meu advogado está viajando. Parece, não vou me recordar exatamente com exatidão, mas acho que foi um investigador que na época não acreditava que aquele menino tenha feito aquilo e que houve alteração na cena do crime, que não teve preservação ali. Né? Isso muda muita coisa, né? Porque assim, a cena do crime, desde o princípio, ela não foi preservada. Várias pessoas entraram lá, várias pessoas usaram copos, várias pessoas usaram água, isso, aquilo, outro. Então, assim, você já não tem uma cena do crime 100%. Aí você pega alguns vizinhos que na época a reportagem foi atrás e falou, olha, a gente viu um homem pulando o muro. Eu não acredito que aquele menino fez aquilo, até mesmo porque ele tinha uma doença, eu esqueci o nome da doença, mas essa doença gera enfraquecimento, ele não teria força para o combate, ele não teria força para brigar com a mãe ou para brigar com o pai. Mano, deixa pra lá, Márcio. Você sabe que não foi, sabe que não foi o menino. As coisas assim não vai, não entra. Eu fiquei abismado com um documentário que a Netflix fez sobre o caso da Isabela. A Netflix meio que tentou passar um pano pro casal, porque não colocou um monte de coisas que fez parte da investigação e deixou muita gente... E o Brasil, a gente sabe que o Brasil tem um certo... são analfabetos funcionais. A gente sabe que tem esse certo grau, né? E assim, deixou lá solto e as pessoas agora passam a duvidar, será que realmente foram eles que mataram a menina? Por que eles fizeram isso? Hein? Qual é o... Né? Olha, eu vou dizer para vocês, tem eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito da comparação feita das linhas de investigação que a Brasil Paralelo faz. Não sei se vocês já chegaram a ver os documentários deles a respeito desses grandes crimes polêmicos do Brasil. Então eles vão levantar um monte de coisas, né, que né, deu até polêmica esses dias, né, que trouxeram à tona lá o problema da Lei Maria da Penha, da investigação, e né, que eles começaram a investigar e vocês sabem, né, que ela ficou paralítica. Então, mas dizem que... Mas você sabe que não foi o marido dela, vocês sabem, né? Então, mas a história contada... Então, mas a história contada é que ela é um anjo e o marido é um demônio. Só que há uma segunda versão. Mas a gente... Então, há uma segunda versão Qual que era a linha de investigação? Não estou julgando o mérito da questão. Mas da linha de investigação, o que aconteceu? Ela ficou paralítica quando invadiram a casa deles para assaltar. Ele também foi baleado. Ele queria o divórcio. E ela não queria o divórcio. E ela acusou ele de ter feito uma série de coisas. E aí pintaram a cena de que ele espancou ela até ela ficar paralítica, mas o processo não é esse. Então dá uma olhadinha lá
Lá tem um monte de coisas, de crimes, assim, que a gente vai, puxa vida. Sabe aquele crime que fez aquele rebuliço, de repente ninguém mais fala dele? Dá uma olhadinha lá. Mas, assim, voltando para o processo, né, de danos, né, dos maus tratos. Nós falamos aqui do maus trato mais assim, velado, né, que é essa exposição, essa violência que a criança está cometida, né, o sexismo, né, adultizar a criança, né, violentar a infância da criança, colocando roupas, o abuso sexual, a pedofilia, que acontece na maioria das vezes no ambiente familiar. Minha filha trabalha no Tribunal de Justiça e ela fala para mim, pai, 90% é o tio, tia e o padrasto. E a mãe? Né? 10% é o acidente, a pessoa da rua, é o pedófilo profissional. E é uma violência velada também. Mas eu comentei com vocês um outro tipo de violência que não é tão velada e não é visto como violência também. Né? O caso do menino, né? Que a gente foi conversar com a professora. Olha, você está deixando Jesus triste com o que você está fazendo, viu? Olha, Jesus está chorando, olha o que você está fazendo. Aí a mãe fica doente, a criança fala, não, Jesus está me castigando porque minha mãe está doente, eu quero morrer. A culpa é minha. Interiorização da culpa. Tá vendo o que você fez? Sabe? Você não vale nada. Ele vai falando pra criança. Esse menino é um peste. É um demônio. Nossa, eu não acho isso nada legal, meu. Nossa. Você tá entendendo? Isso é um processo de uma violência, é como o álcool, né? É uma droga aceitável, né? É uma violência institucionalizada, né? Uma violência normalizada. Normalizada. Também... Mas se você for perceber bem, antigamente os ensinamentos dos pais, a maioria era assim, seu burro, seu idiota, você é isso, você é aquilo, e a criança já crescia com isso na cabeça, eu sou burro mesmo, eu sou idiota, eu sou... Não consigo, eu não... você tá entendendo? Que aí você vê você vê também no processo da criança, do desenvolvimento da criança, essas pequenas falas, né? E a você é um infeliz. Cadê esse infeliz desse moleque? Então, e abuso não é só a questão do abuso sexual, né? Porque a gente tem essa mania de abuso é sexual. Existe o abuso físico, né? Existe a negligência em não atender às necessidades básicas daquele dependente, daquela criança. Existe o abuso sexual, né? O abuso físico, por exemplo, é a ação deliberada que coloca em perigo esse bebê, né? Que pode envolver esse bebê, essa criança, em possíveis danos corporais, né? Exatamente. A negligência não atender ali as necessidades básicas daquele dependente, daquela criança. O abuso sexual é a atividade sexual física e psicológica que se torna prejudicial para essa criança, né? Então, assim, o abuso sexual, ele se divide, ele não é somente físico, né? O abusador, ele não só abusa fisicamente das suas vítimas, ele pode abusar psicologicamente também, que tem até aquela história do estupro virtual, né? Que ele, de forma psicológica, induz aquele menor, induz aquela pessoa, aquele adolescente a fazer certas coisas. Exatamente. E aí vai entrando em várias outras questões, como maltratos emocionais, a rejeição, o isolamento, a exploração, a ridicularização, a negação de apoio emocional, o amor, o afeto, né? Vai se negando a dar isso, e isso também é um tipo de abuso. O déficit que a gente, o déficit de crescimento que se tem aí, né? Também é um tipo de abuso. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Eu tenho um grupo de oração aqui que tem muitas professoras que são psicopedagogas, diretoras de escola,
e coordenadoras pedagógicas, e eu vou compartilhar com vocês um relato comum que elas me falam. Às vezes a criança ela tem um comportamento irritadiço, violento, agressivo, e aí é convocado os pais, né, para aquela reunião, para saber o que está acontecendo, né? E aí a mãe já chega e já manda essa. O que esse demônio está fazendo aqui? Isso só me dá trabalho. E diz que não é incomum a mãe dizer, pena que não deu certo o aborto. Porque eu queria ter te abortado. Não era para você ter nascido. Pesado, né? E aí? Como é que a frase bate aí nos cabeça da mãe? Você está entendendo? E quando a gente fala que palavra ela tem poder, realmente palavra tem poder. Ela tem poder tanto para o lado positivo para você motivar, quanto para o lado negativo, assim, na circunstância de você depreciar uma pessoa, né? Porque uma palavra mal empregada, ela pode afetar a vida de uma pessoa o resto da vida, né? E para você corrigir isso nessa pessoa vai demorar anos, ou seja, minutos você falou e anos você vai recuperar. Exatamente. Esse daí, a gente está falando num período de latência já, né? 6, 7 anos de idade, mas essa violência antecede, né? Essa violência, ela vem ali desde a frustração, quando o marido foi embora, não sei, e essa criança virou o objeto do ódio, direcionado. Você está entendendo? E ela é o motivo da pessoa ser infeliz. Quando ela vê a criança, ela vê a frustração. E aí a gente vê uma maternidade insuficientemente boa. Isso também é uma violência. Também, né? Só para encerrar, é o último tópico, né? Mas é uma coisa para a gente refletir, porque a dimensão do abuso, a dimensão da violência, ela é latente e também ela é subjetiva. Nós podemos vê-la, né? Nós podemos ver as manchas roxas, nós podemos ver os galos, as queimaduras de bituca de cigarro, o estupro, mas a gente não vê o que fere da mesma forma. Né? O sofrimento, as ausências que esse processo causa na criança. E como diz aqui, eu vou ler mais uma vez, né? Vou ler mais uma vez, o próprio Erik Erikson disse, olha lá, o fracasso de qualquer um dos estágios resulta num prejuízo mental, com falta de confiança ou sensação opressiva de culpa, que nos acompanha para o resto das nossas vidas. E aí a gente, não que a gente fala de uma não responsabilização, porque necessita de uma responsabilização, mas aí a gente vê muitas atitudes, né? Muitas pessoas hoje, às vezes no sistema carcerário, às vezes vivendo em situação de rua, às vezes na Cracolândia. Aquilo ali, gente, é a soma de todas as angústias e de todas as ausências. É verdade. Eu começo a pensar, né? Ninguém é de aço. É verdade. Né? E assim a gente vê todo o processo da criança. Isso também para nós, né, enquanto, né, pessoas graduandos aí em psicologia, é um processo de análise também da existência, né, da pessoa, como diz, né, o pessoal aí, como diz Russell, né, o Dasein, né, o ser no mundo, né, como é que nós nos relacionamos com essas coisas assim, essas experiências, mas eu creio que vamos pensar de forma diferente, né? E, gente, olha, eu vou falar a última coisa aqui para não tomar mais tempo da noite de vocês. A gente é muito CDF. A gente é? Nossa, tem bastante coisa, viu? Aqui eu anotei a maioria das coisas. A gente é? Muita coisa. A gente é muito CDF, graças a Deus. Mas, olha, gente, que a gente não seja, gente, essas pessoas... Opa, meia-noite, misericórdia! Que a gente não seja essas pessoas polarizadas, gente. Não, doentes. eu não gosto do equilíbrio. Hoje a gente viu o que é
uma nação, uma classe de psicologia sem empatia. Né? Não, isso daí eu já tinha percebido, já fazia tempo. Não, também. Gente, Eu também. Inacreditável, assim. Não, eu falo pra você o seguinte, ó. Amanhã ou depois, tudo pode mudar. Todo mundo muda, né? Ou a maioria das pessoas muda. Mas a maioria dos alunos ali, na boa, eu não sei o que eles estão fazendo no curso de psicologia. Gente, a maioria ali, eu não sei o que eles estão fazendo. O painel na sala, sabe assim, dá pra você contar nos dedos. Há muito ali, sabe, eu olho ali, tá conversando, assuntos nada a ver, sabe. Claro, todo mundo conversa, mas você vê que tem aluno ali e a psicologia pra ele não tem nada a ver. Olha, tem um resuminho aqui no final do livro, agora que eu vi, menino. Esse resuminho tem um monte de palavra-chave. Tem resumo, tem palavra-chave, mas olha, tá faltando algumas coisinhas aí, viu? Agora que eu vi, tá faltando do choro, tá faltando muitas coisas que a gente comentou aqui, tá faltando aí. Aqui fala assim, o choro, o sorriso e a risada são os primeiros sinais de emoção. Aí depois vem trazendo um monte de palavras-chave. Tá faltando bastante palavra-chave aí. Parabéns, parabéns. 4 horas de live, parabéns. Então, amém, igreja? Meia-noite, né? Toma vergonha na cara. A gente estava às 7 horas da manhã na faculdade. Hoje não, né? Que hoje dormiu até mais tarde. Eu não, mas vocês. Hoje hoje sábado, né? Que já é sábado. Hoje eu vou terminar de copiar minhas coisas de fisiologia, que eu não terminei. E aí eu vou fazer uma mental. E na semana que vem chega o livrão de fisiologia aí. Eu vou levar lá para ver se presta. Levar para a sala. Gente, boa noite. Aquele abraço. Boa noite. Até mais. Obrigado pela live de hoje. Vocês me ajudaram bastante, colaboraram bastante. Agradecer a Emily também, que foi arrebatada. Ela tá com internet ruim com sono ainda. Ou foi arrebatada, ou o It, aquele palhaço It, puxou ela para debaixo da cama. Das duas, uma. Gente, tchau, boa noite. Bom descanso, boa noite. Bom descanso.